Bem-vindo de volta. Depois de vestir uma fantasia de palhaço amaldiçoada, um corretor de imóveis começa a se transformar em um demônio devorador de carne. Hoje vamos recapitular a história do filme Asterisco Clão Asterisco, Palhaço, de 2014. No dia do aniversário de seu filho Jack, uma mulher chamada Meg decide dar uma festa com tema de palhaço porque, apesar de ser pequeno, o menino adora esses artistas. Por causa disso, Meg contrata um palhaço profissional para animar a festa de Jack. Mas o homem não aparece e liga depois que a comemoração já começou para dizer que não poderá ir. Sem saber o que fazer, Meg liga para seu marido Kent, que trabalha como corretor de imóveis e está terminando de arrumar uma de suas casas. Ao saber que o palhaço não virá, Kent começa a procurar uma fantasia que sirva e encontra um baú com uma fantasia de palhaço completa, que ele usa para animar a festa do filho. Após o fim da celebração, Kent leva o filho para o quarto e vai para o sofá conversar com a esposa. Animada, Meg pede que ele tire a fantasia e diz que tem uma grande surpresa para contar. Mas assim que ela sai, Kent adormece antes que a esposa retorne. Na manhã seguinte, o homem acorda com Meg chamando para levar Jack para a escola, dizendo que já estão atrasados e que ele terá que usar a fantasia, pois tem uma reunião. Kent tenta recusar, mas o filho já está atrasado e ele aceita. Enquanto Jack termina seu café, o corretor vai ao banheiro lavar o rosto, mas mesmo esfregando muito, a maquiagem não sai. Sem tempo a perder, Kent decide levar Jack a si mesmo, deixando o menino na escola e indo para uma de suas casas. Ao chegar ao local, o corretor começa a conversar com os funcionários que removerão o carpete, mas como está vestido de palhaço, ninguém o reconhece. Após se apresentar, o corretor leva os funcionários para dentro e vai ao banheiro tirar a maquiagem, mas a tinta permanece no lugar. Frustrado, Kent tenta tirar a peruca ou o nariz, mas nada parece sair. Agoniado, o homem tenta tirar a roupa de palhaço, mas não consegue removê-la nem com toda a força. Sem opções, Kent pega uma lâmina na gaveta e tenta cortar a fantasia, mas tudo que consegue é abrir uma ferida feia em seu pulso. Depois de fazer um curativo, o homem vai até os outros trabalhadores na sala e pega uma mini serra elétrica, colocando-a perto do peito e ligando-a para cortar a fantasia. Mesmo sendo uma má ideia, o homem aplica toda a sua força tentando tirar o traje, mas tudo que consegue é quebrar a serra. Frustrado, Kent desiste e vai para casa. Vendo que o marido ainda está vestido de palhaço, Meg pergunta por que ele não tirou a fantasia e Kent explica tudo o que passou tentando removê-la. Mesmo não acreditando nele, Meg pega seus instrumentos médicos e ajuda o marido puxando a bola vermelha em seu nariz, mas o objeto está tão preso que um pedaço de carne sai junto. Enquanto o homem se contorce de dor, o cachorro come seu nariz de palhaço e Meg vai ajudá-lo, percebendo que a peruca tomou o lugar do cabelo verdadeiro de Kent. Ouvindo barulho, Jack vai ao banheiro e Meg tem que deixar o marido para levar o menino para a cama. Por causa do ferimento no nariz, Kent vai ao hospital, onde o médico faz um curativo. De volta a casa, o corretor começa a sentir uma fome incomum, mas mesmo comendo bolo e outros alimentos, seu estômago continua roncando. Na manhã seguinte, Meg acorda para levar Jack à escola e encontra sua cozinha completamente revirada, além de um bilhete do marido dizendo que ele vai descobrir o que está acontecendo. De volta à casa onde encontrou a fantasia, Kent liga para a empresa e pede à secretária para verificar os registros para ver quem era o dono da propriedade. Mas enquanto fala com a mulher, ele percebe que o baú da fantasia está acorrentado e decide verificar a papelada ele mesmo. Ao chegar ao escritório, o homem pega a pasta e vai a uma lanchonete ler o documento, descobrindo que Martin Carlson, o antigo proprietário, faleceu. Enquanto pensa no que fazer, Kent nota uma criança observando e seu estômago começa a roncar ainda mais, mesmo tendo acabado de comer vários pratos. Ainda perdido, o palhaço vai a uma loja de fantasias de Halloween e consegue o número de um homem que tem o mesmo sobrenome de Martin. De seu carro, Kent liga para o número e pede para falar sobre a fantasia de palhaço, mas por algum motivo, o homem do outro lado está visivelmente aterrorizado e implora para que ele não toque na fantasia. Assustado, Kent diz que já está vestido e o homem imediatamente o convida para ir à sua casa, dando-lhe o endereço. Após dirigir por algum tempo, o corretor chega ao local e conhece Bert Carlson, irmão do antigo dono da fantasia. Após se apresentar ao visitante, Bert oferece uma xícara de chá e explica um pouco sobre a origem da fantasia, dizendo que ele e seu irmão a criaram para um palhaço fracassado. Curioso, Kent pergunta como vão tirar a fantasia e Bert responde contando um pouco sobre a origem do palhaço, dizendo que era uma criatura de pele branca e nariz vermelho porque vivia nas montanhas geladas. Para se alimentar, o palhaço atraía 5 crianças para sua caverna e devorava uma cada mês de inverno. Ao longo dos séculos,
Essa história foi esquecida e o palhaço se tornou algo que a maioria das crianças ama. De repente, Kent começa a se sentir tonto e pergunta por que ele está lhe contando isso, mas acaba desmaiando antes que Bert possa responder. Algum tempo depois, Kent acorda e o costureiro diz que o chá deveria mantê-lo dormindo por muito mais tempo. Bert então diz que vai pegar mais um pouco e afirma que cortar as partes do corpo é a única maneira de parar o demônio. Ouvindo isso, Kent se desespera e consegue se libertar das amarras no último segundo, apenas para ser atingido pelo cutelo de Bert, que fica preso em seu ombro. Furioso, o corretor de imóveis tira a lâmina de seu corpo e a joga de volta no costureiro, derrubando-o e conseguindo desarmá-lo. Com o revólver na mão, Kent pergunta o que ele pretendia fazer e Bert responde que não é uma fantasia, mas sim a pele do demônio. Sem saber o que isso significa, o corretor dirige para casa e começa a contar a Meg sobre o que aconteceu, dizendo para ela chamar a polícia e falando sobre o ferimento que Bert fez em seu ombro. Desesperado, Kent diz a ela que o costureiro acha que ele é um demônio e implora à esposa que não conte ninguém porque pensarão que ele é louco. Mas sem perceber, ele acabou de contar para a família de Meg, que está no sofá ouvindo tudo. Não acreditando nele, o sogro pergunta qual é o problema de Kent e ordena que ele deixe sua filha em paz. Para provar que está falando a verdade, o homem decide mostrar o ferimento no ombro e leva todos para ver Bert, que está preso em seu carro, fazendo a família pensar que ele capturou um homem inocente. Achando que é uma brincadeira, o irmão de Meg tenta tirar a peruca de palhaço e Kent acaba quebrando o braço dele, assustando a esposa e o filho que assistem da janela. Para não aterrorizá-los ainda mais, o homem decide ir embora e dirigir com Bert para a delegacia, mas no meio do caminho ele começa a se transformar e seus dedos das mãos e dos pés ficam extremamente longos. Percebendo isso, Bert pula para frente e usa a algema para apertar o pescoço de Kent, fazendo perder o controle do carro e bater em um muro. Após o acidente, o corretor sai do veículo completamente ileso e puxa Bert para fora, perguntando por que ele está fazendo isso. Mesmo ferido, o costureiro diz que ele deve tirar a própria vida antes que seja tarde demais e depois desmaia. De repente, Kent vê duas crianças em um carro que parou para ajudar e seu estômago começa a roncar, enviando para uma espécie de alucinação que o faz correr para a floresta. Em um acampamento próximo, um menino está levando um prato para lavar quando ouve um estômago roncando. Olhando ao redor, o garoto encontra Kent, que pergunta se ele tem algo para comer. Sendo um escoteiro, o menino não pensa duas vezes e tira um biscoito do bolso para dar ao estranho. Mas quando ele chega perto, Kent agarra o braço do jovem e arranca seus dedos com uma única mordida. Na manhã seguinte, Meg vai ao diretor da escola e pede para ele não deixar Kent pegar Jack. Após fazer o pedido, a mulher se despede do filho e sai. Mas Colton e outros alunos veem Meg beijando Jack e o menino acaba se tornando alvo dos valentões. Depois de se alimentar de carne humana pela primeira vez, Kent percebe que seus dentes originais estão caindo e decide se isolar, indo para uma de suas casas para se esconder. Ao destrancar a porta, Kent é recebido por um menino que começa a falar com ele, o que faz seu estômago roncar alto. Mesmo estando com muita fome, o corretor pede ao menino para ficar longe e se tranca dentro da casa, sentando-se em frente à porta enquanto tenta resistir à tentação. Em casa, Meg está tentando controlar o cachorro que ficou louco depois de comer o nariz de Kent. De repente, ela recebe uma ligação do marido, que diz sentir muito por tudo o que está acontecendo. Finalmente, o homem diz que esse é o único jeito e encerra a ligação, deixando Meg ainda mais preocupada. Após desligar, Kent usa o revólver para acabar com tudo e dispara sem pensar duas vezes, mas depois de alguns segundos inconsciente, ele acorda como se nada tivesse acontecido. Como não funcionou, o corretor palhaço vai a uma loja de construção e compra algumas serras, além de outros materiais. Em casa, Meg decide ir atrás do marido e vai a vários imóveis em busca de onde ele possa estar escondido. Enquanto ela procura, Kent monta uma armadilha bizarra, colocando duas serras uma de frente para a outra e sentando em uma cadeira para cair de cabeça nas lâminas. Depois de um tempo tentando reunir coragem, o homem perde o equilíbrio e acaba caindo de lado, derrubando as serras e saindo completamente ileso. Nesse momento, o menino entra na casa para ver se ele está bem e acaba sendo atingido por uma parte da lâmina quebrada, caindo no chão sem vida. Apesar de sentir culpa no início, o estômago de Kent logo começa a roncar e ele faz sua primeira refeição bizarra. Sem saber o que o marido está comendo, Meg chega a casa e começa a destrancar a porta. Para não ser descoberto, o corretor pede que ela não abra e a mulher faz de tudo para acalmá-lo, dizendo que acredita nele e só quer levá-lo para casa. Quando Kent não responde, Meg diz que precisa dele e revela que está grávida, dizendo que era isso que ela ia contar no dia em que ele vestiu a fantasia. Após a revelação,
Kent abre a porta e pede a Meg para levá-lo embora, deixando apenas os ossos do menino para trás no porão. O ex-corretor diz a ela que está mudando e pede a esposa para acorrentá-lo, dizendo que ela não deve deixá-lo sair sob nenhuma circunstância. Depois de prender o marido, Meg quer entender o que está acontecendo e começa a ler o livro de Bert, encontrando uma manchete sobre os irmãos Coulson e uma foto de Bert usando uma fantasia de palhaço. Querendo saber como ele conseguiu removê-la, Meg vai até o costureiro no hospital e começa a fazer perguntas. Como não pode falar, o homem escreve em um caderno perguntando onde está Kent, além de dizer que ele é o único que pode ajudá-lo. Como a mulher não quer contar a verdade, Bert pede que ela não confie em Kent e se recusa a respondê-la. Furiosa, Meg pergunta como ele conseguiu a fantasia e mostra a foto que encontrou, mas isso acaba deixando Bert agitado e a enfermeira decide expulsá-la. Querendo descobrir mais, Meg vai até a casa onde Kent encontrou o traje e descobre uma câmera apontada para uma cadeira com algemas. Enquanto a mulher analisa as gravações, Jack está na escola chorando por causa do pai. Assim que percebe isso, Colton vai até o menino e começa a provocá-lo, insultando seus pais enquanto enche a mão de cola para esfregar no rosto dele. Com raiva, Jack morde a mão do valentão e começa a correr de volta para casa antes do horário combinado. Depois de correr pela cidade, Jack chega em casa e começa a procurar pela mãe. Ouvindo a voz do menino, ele, Kent o demônio, pergunta se Meg não está em casa e convence Jack a descer ao porão. Ainda apreensivo, o menino desce e encontra Kent acorrentado. Sem perceber que aquele não é mais seu pai, o menino se aproxima e conta sobre os valentões na escola, dizendo que Colton queria esfregar cola em seu rosto. De volta à casa dos Coulson, Meg vê uma gravação de alguém vestido de palhaço se debatendo violentamente, além de um médico trazendo uma cadeira de rodas. Para continuar investigando, Meg decide levar a câmera para casa quando recebe uma ligação de uma amiga que deveria buscar Jack na escola. Confusa, a mulher diz que se arrumou e chegou lá na hora, mas quando foi procurar o menino, ele já tinha ido embora. Com medo de que Jack acabe no porão, Meg corre para dentro de casa e começa a procurar pelo filho, encontrando seguro na sala de estar. Ainda com medo, a mulher pergunta por que Jack saiu da escola e onde está seu pai. Longe dali, Colton está jogando Halo em chamada com seus amigos quando percebe alguém atrás dele. Como deveria estar sozinho, o menino avisa os amigos sobre um intruso e vai pegar um nunchaku para se defender. Procurando por um estranho, Colton encontra Kent e baixa a guarda confuso, perguntando se Jack está lá. Enquanto o palhaço se aproxima, um dos amigos na chamada fala sobre o que Colton queria fazer com a cola, confirmando que o menino realmente perturba Jack e estava planejando bater nele no dia seguinte. Ao ouvir isso, o palhaço encapuzado pula no pescoço de Colton e o devora brutalmente, jogando seu coração contra a televisão. Em casa, Meg começa a arrumar as coisas para sair com o filho quando percebe que seu cachorro se soltou. Tão possuído quanto Kent, o cão satânico vai atrás de sua dona sem pensar duas vezes, mas justo quando ela está prestes a ser devorada, Bert aparece e decapita o cachorro. Vendo seu cão perder a vida, a mulher entra em choque e Bert tem que acalmá-la para perguntar onde está Kent. Com Meg mais calma, Bert começa a arrancar os próprios dentes enquanto conta a verdade sobre o traje, dizendo que o encontrou por acidente em sua loja, em um carregamento da Islândia. O homem encontrou a fantasia em perfeitas condições, melhor do que qualquer outro produto que já havia passado por sua loja. Antes de vendê-la para um circo, Bert quis dar um bom uso à fantasia e decidiu se vestir de palhaço para animar as crianças no hospital onde seu irmão trabalhava. Logo depois, sua transformação começou e Martin prometeu encontrar uma cura. Após a promessa, Bert desmaiou e só recuperou a consciência alguns dias depois, sem a fantasia e com a maldição quebrada. Enquanto seu irmão estava possuído, Martin pegou 5 crianças doentes do hospital e as entregou ao diabo, uma para cada mês do inverno islandês. Quando conseguiu o que queria, o demônio removeu a fantasia de Bert e o deixou viver sua vida. Depois disso, Bert passou os anos seguintes pensando em uma maneira de quebrar a maldição enquanto Martin protegia a fantasia até o fim. Depois de ouvir a história, Meg diz que seu marido não seria capaz de devorar alguém e Bert mostra a ela os dedos do escoteiro que ele arrancou. Para evitar que isso aconteça novamente, o homem pergunta para onde Kent foi e Jack aparece para dizer que ele foi atrás de Colton. Com essa informação, Meg leva Jack para a casa de seu pai e sai dirigindo sem dar mais explicações. Na casa de Colton, a dupla chega e não encontra sinal de Kent, apenas o corpo parcialmente devorado do menino. Pensando em possíveis lugares onde ele poderia estar, Meg lembra que é um Chuck E. Cheese, restaurante e arcade, por perto e decide ir até lá procurá-lo. Quando chegam ao local, Meg pede a Bert para esperar no carro e promete trazer o marido para ele.
Dentro do restaurante, um menino entra em um brinquedo de túnel procurando seu irmão mais novo. Enquanto engatinha pelo local, o menino encontra um trecho coberto de sangue e marcas de mãos, mas ainda não sente medo e continua procurando o irmão. Seguindo o túnel sangrento, o menino encontra Kent totalmente possuído tentando devorar seu irmão. Assim que vê a cena, o jovem distrai o palhaço para que o mais novo fuja e acaba sendo devorado no lugar dele, fazendo com que seu sangue escorra pelo escorregador e alerte as outras famílias, que começam a correr desesperadamente. Notando a confusão, Meg continua procurando o marido quando é puxada para a cozinha por Bert. O homem mostra a ela algumas marcas de sangue no chão e diz para ela seguir, levando a mulher direto para onde Kent está. Confusa, o homem pergunta o que aconteceu e Meg diz que eles estão lá para ajudar. Enquanto o casal conversa, Bert aparece e tenta cortar a cabeça de Kent com um machado, fazendo voltar à sua forma possuída. Enlouquecido, o ex-corretor consegue derrubar Bert e quase o devora, mas Meg consegue detê-lo implorando para que não o faça. Por algum motivo, o demônio decide dar a ela uma chance e diz que só falta uma criança, dizendo que ela deve lhe entregar uma ou então Jack será sua última presa. Nesse momento, a polícia chega e Meg sai do restaurante, deixando Bert para ser capturado pela polícia como principal suspeito. Do lado de fora, a mulher liga para o pai e pede que ele fuja com Jack. Enquanto o pai pergunta o que está acontecendo, a mulher vê uma criança perdida e encerra a ligação para pegá-la, mas assim que se aproxima, a mãe do menino aparece e o abraça. Sem saber o que fazer, Meg vai para o carro e começa a ouvir o rádio quando uma menina bate em sua janela pedindo carona. Para não desperdiçar a chance, a mulher diz que vai ajudar e começa a dirigir, aproveitando o sono da menina para levá-la ao local combinado. Quando chegam ao destino, Meg acorda a menina e pede que ela saia do carro, mas a garota se assusta e começa a bater na janela pedindo para entrar. Enquanto a mulher se arrepende, um policial aparece e pede a Meg que espere enquanto ele fala com a menina. Confusa, a mulher se pergunta por que o demônio não apareceu e chega à conclusão de que ele foi atrás de Jack, dirigindo de volta para a cidade enquanto tenta falar com o pai. Como ele não atende as ligações, Meg presume que ele foi para a casa dela e atravessa a cidade para chegar ao seu destino. Lá, a mulher encontra o pai e começa a explicar o que está acontecendo, mas enquanto conversam, o palhaço aparece e arranca a mandíbula do velho com um único golpe. Depois de ver o pai perder a vida diante de seus olhos, Meg corre para a garagem e pega uma marreta para se defender. Enquanto ela espera o demônio aparecer, Jack começa a descer as escadas e a mulher sinaliza para ele voltar para cima. Depois que o menino sai, a besta desajeitada aparece e leva uma marretada no rosto. Mesmo assim, o palhaço encapuzado consegue desarmar Meg e prende a perna dela contra o carro, aproveitando o fato de que ela não pode escapar para tentar arrancar o bebê de sua barriga. Como o demônio está ocupado, Meg grita para Jack correr e ele corre para a saída trancada, forçando-o a se esconder debaixo da escada. Com sede de sangue, o monstro começa a procurar por Jack e Meg vai atrás dele, pegando uma faca e atingindo-o várias vezes na tentativa de pará-lo. Com a arma, a mulher consegue cortar o pescoço do demônio, mas não é o suficiente para eliminá-lo, e o palhaço arranca um pedaço do ombro de Meg, jogando-a contra o armário logo em seguida. Agora que a mulher está inconsciente, o palhaço procura pelo filho e consegue encontrar seu esconderijo, mas o lugar é muito pequeno e o demônio se afasta. Pensando que ele desistiu, Jack tenta sair quando o monstro reaparece e cobra a saída com alguns tijolos. Agora que a única saída está bloqueada, o palhaço do submundo quebra a escada e tenta pegá-lo por cima, mas Meg acorda a tempo e prende uma corrente no pescoço da criatura. Enquanto luta para alcançar Jack, o monstro quase arranca a própria cabeça e fica muito mais fraco. Meg pega a marreta e se prepara para dar o golpe final quando Kent fala de dentro do demônio, pedindo que ela o ajude. Pensando que ainda pode salvá-lo, a mulher pede a Jack para pegar o livro e mais correntes, mas o menino se recusa, dizendo que aquele não é o pai dele. Percebendo que não funcionou, o monstro tenta atacá-los mais uma vez e leva um golpe de marreta tão forte que sua cabeça se desprende do corpo, fazendo jorrar uma enorme quantidade de sangue colorido. Aliviada, Meg abraça o filho e começa a pedir desculpas quando o demônio agarra a perna de Jack. Para salvá-lo, a mulher termina de arrancar as últimas terminações nervosas com a mão e o corpo do palhaço começa a se dissolver, deixando apenas a cabeça de Kent e a fantasia para trás. Após todos esses crimes, a polícia começa a investigar e leva todos os pertences de Kent como evidência, incluindo o traje, deixando tudo guardado no depósito. Então, o que você achou desse filme? Deixe nos comentários abaixo e, se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais recapitulações de filmes. Até a próxima e obrigado por assistir.